Estimados colegas e professores, estou aqui para apresentar o nosso trabalho de Seminário Integrador 3. Nosso grupo é composto pelos acadêmicos Grace, Patrícia, Natanael e Rafael. O artigo escolhido traz por título Biologia e Ecologia das Fanerogramas Marinhas do Brasil, escrito por Leonardo Vidal Marques e Joel Christopher Creed, publicado pela Ecologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na introdução, os autores destacam a importância das fanerogramas marinhas para a formação do importante habitat litorâneo em todo o mundo, que pode servir como indicador de saúde ambiental. Também destacam que elas auxiliam, na fixação dos sedimentos marinhos. Suas folhas auxiliam no desvio da corrente marinha, melhorando a qualidade da água, através da disposição da matéria em suspensão. Essas plantas elas podem regular também o oxigênio dissolvido na coluna da água e modificar o ambiente físico-químico. Também elas podem reduzir a clorofila e os nutrientes da coluna d'água. Os bancos das fanerogramas eles provêm extensos e valiosos recursos em águas costeiras rasas, todo o mundo. Eles servem de alimento e berçário para espécies de pescados. Quanto às espécies brasileiras, os autores nos trazem que elas estão divididas em 3 gêneros: Haloidale, Halophila e Rúpia. Os autores também destacam as espécies de fanerogramas brasileiras e os estudos realizados para identificá-las e localizá-las nas regiões da costa brasileira. Os autores citam diversos trabalhos realizados anteriormente, onde foram encontradas e identificadas diversas espécies de fanerogramas. Também é citada a morfologia e as condições ambientais, devido à plasticidade fenotípica das gramas marinhas. Não há consenso acerca do número de espécies. A gente não conhece 100% do número de espécies que ocorre no Brasil. E também é importante considerar as relevâncias nas influências genéticas e ambientais sobre a morfologia. Dependendo do lugar, elas têm uma morfologia distinta. Sobre a biologia reprodutiva e a fenologia, os autores abordam as principais características marcantes que definem a reprodução das fanerogramas, sendo essas muito influenciadas pela região onde se encontram, como dito anteriormente. A incidência de luz também influencia, a temperatura da água, a salinidade, são fatores determinantes para a reprodução das plantas marinhas. Produtividade, crescimento, biomassa e densidade. Aqui eles citam dados técnicos quanto à biomassa média e máxima, que pode alcançar a fanerograma, e a ocorrência e permanência do tamanho dos bancos, assim como a sua biomassa e sua produção variam se as populações seguem ciclos anuais ou perenes de crescimento. Dependendo do ciclo, é uma quantidade de biomassa. Habitats e flora e fauna associados. Sabe-se que as gramas marinhas elas formam bancos e pradarias utilizadas por outros organismos. Os conjuntos desses organismos formam as comunidades de animais e vegetais, onde o fator predominante é a presença de gramas marinhas. Então, a partir das gramas marinhas, elas regulam, elas formam a base do ecossistema. Interações tróficas e conectividade. Sabe-se que as gramas marinhas formam a base da cadeia alimentar, como pasto para os herbívoros, que se alimentam delas, depois esses seres servem de alimento para outros. Então, elas são a base da cadeia alimentar, teoricamente. Então, outros elementos da flora e fauna associados às gramas marinhas. Sendo assim, há numerosas interações tróficas entre espécies nas pradarias, além de interações entre os diferentes habitats costeiros. Sobre a degradação e os impactos, os autores nos apresentam que, por crescerem na zona costeira, em águas rasas, elas estão expostas a numerosos impactos causados pelo homem, como a poluição, o uso não apropriado e alteração do habitat e a sobrepesca. Nas conclusões, os autores nos dizem que, apesar dessa revisão ter contemplado inúmeros artigos, vários artigos,
Ainda resta muito a ser estudado para poder se descobrir mais sobre a morfologia e sobre a quantidade de espécies e a incidência em que local exatamente da costa brasileira determinada espécie é encontrada. Então esse é o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado e dúvidas e perguntas estamos aguardando. Obrigado a todos.